Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma semana a gente por aqui, né? Lembrando que a gente vai corrigir agora a nossa atividade da semana passada, né? Lembrando que a gente está passando por esse período agora da Era Vargas, né? Próxima semana eu já inicio um novo conteúdo com vocês, tá? Então é muito importante que vocês tirem as dúvidas, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar me procurando, né? Foram 4 questões, mas antes da gente iniciar a correção, gostaria de convidar vocês para o dia 1º de setembro. A gente vai ter uma live, né, uma inauguração virtual do nosso pátio. Né? Lembrando que foi muito difícil a gente conseguir construir o pátio, agora o pátio está coberto. Né? Infelizmente a gente não pode estar lá, né, desfrutando dos espaços da escola, mas a gente espera que logo logo tudo se normalize e a gente possa estar lá desfrutando, né, ainda esse ano, né, do pátio. Então, dia 1º de setembro, deixa bem anotadinho na sua agenda aí, tá bom? A gente vai estar fazendo uma live em especial inaugurando o nosso pátio, tá? Então, quero a participação de todos, conto com vocês lá. A nossa atividade de hoje, ela contém, né, a gente está falando de 3 períodos, né, nessa atividade. Eu quis tentar fazer com vocês um pequeno bate-volta, uma revisão de todo o período da Era Vargas, né? Então a gente vai lá atrás, a gente volta e depois a gente vai na parte final, que é a parte tutorial do governo, né? Então a primeira questão Vargas continuou no poder a partir de 1934. Explique como se deu a continuação desse governo. E aí? Pessoal, a continuação desse governo vai se dar, né, em prol de uma eleição indireta que a gente teve. Né? A gente sabe que o Brasil está vivendo um momento muito peculiar, um momento político, né? E a partir de 1933 se aflorou vários grupos contra o governo de Getúlio Vargas. Então Getúlio Vargas vai então estabelecer uma constituinte. Nessa constituinte previa que no ano de 1934 ocorressem então as eleições. Essas eleições elas foram indiretamente, a gente tinha um candidato também que pertencia em si à parte do norte do Brasil em si, representava aquela região, e existia Getúlio Vargas que representava ali a parte do Rio Grande do Sul, né, e outras partes também em território nacional. Getúlio Vargas vai vencer as eleições e vai continuar no poder. Só que a partir de então, né, respondendo a questão número 1, que pergunta muito mais como se deu essa continuação de governo, né, então você pode colocar só a questão das eleições e Getúlio Vargas venceu as eleições indiretas. Né, se colocou isso, a resposta já está correta. Mas a gente sabe que a partir desse momento as coisas vão mudar. E aí na próxima questão eu já estou te perguntando. Descreva o significado das siglas e explique como elas impactaram o governo Vargas. Né? Eu te perguntei lá na questão 2 e na letra A, né? O que é A e B? Né? Você sabe que é a ação integralista brasileira. Né? E essa ação integralista brasileira, ela representava um lado em si, um lado do fascismo, do fascismo italiano, e uma série de questões representando também o lado direito da história, né? O lado direito da economia em si. Então, várias coisas vão ser representadas por essa ação integralista brasileira. Então, é só colocar o significado, né? Eu pedi para vocês colocar. No texto que eu enviei para vocês está falando bem especificadamente sobre as duas coisas, tá? Então, é só colocar o significado dessa questão aqui, dessa letra, que já fica correto, tá bom? E a ANL, né, que significa Aliança Libertadora Nacional, que representava em si, entre aspas, um comunismo em si, também já uma vertente trabalhada em continentes europeus, né, em países europeus, e a gente vai ter essa vertente reforçada no Brasil, né, em prol em si de derrubar o governo de Getúlio Vargas. Só que essas duas coisas vão surgir e vai contribuir bastante, né, para um golpe que será aplicado a partir de 1938, né, o golpe que vai ocorrer em 1937. A gente sabe que o período constitucional, que é o período de 1934 a 1938, foi um período de bastante radicalização política. Um momento em que a gente vai ter Getúlio Vargas fechando todo o poder entre ele em si, né, estabelecendo diversas coisas. E a gente vai ter um movimento, e esse movimento, né, por parte em si da ANL, que é essa ação libertadora nacional, ela vai contribuir para o golpe em si, né? E isso mais à frente a gente vai falar sobre ela. Acho que a questão número 3 já está perguntando sobre isso, né? Olha lá, após 1937, Getúlio Vargas tomou um novo rumo político para o Brasil, que seria a ditadura, não é? Descreva como se deu o golpe realizado por Vargas. Então, a partir do movimento realizado em si
pela ação libertadora nacional, que seria a parte do comunismo em si, que seria toda aquela parte da coluna Prestes em si, será representado logicamente por ele. A gente vai ter um movimento, né, sendo estabelecido, né, em vários estados em si do Brasil, e a gente vai ter um movimento contra Getúlio Vargas. E esse movimento contra Getúlio Vargas já vai implantar um golpe juntamente lá com o Plínio Salgado, né, que era o representante em si do movimento que pertencia à direita em si, que seria a Ação Integralista Brasileira. Então, nesse momento, a gente vai ter o chamado Plano Cohen. Então, questão número 3, só é falar do Plano Cohen que sua questão já fica correta. O que foi o Plano Cohen? O Plano Cohen nada mais é do que uma carta em si, forjada, logicamente, que o Brasil seria invadido pelo comunismo em si, e várias coisas iam mudar, claro, ia mudar para ruim, que seria o momento em si das famílias brasileiras serem dizimadas, enfim, vários recursos econômicos deixaram de existir. Então, essa carta forjada, né, foi conduzida em si como um golpe aplicado por Getúlio Vargas a partir de 1977. E aí ele vai colocar a ideia de que o Brasil não suportaria ter eleições, justamente uma troca de governo e uma invasão comunista. Então ele precisava se manter no poder. E aí a gente já sabe que vai aplicar o golpe, vai ficar até 1945, não é? Então, questão número 3, só falar do Plano Cohen, tá bom? Questão número 4, no período ditatorial, quais foram as principais características do governo? E aí? Gente, muito importante, eu não falei para vocês na videoaula, mas eu vou falar agora, tá? Eu tava lembrando disso. Eu não foquei nisso aqui, tá? Que é o DIP, né? Departamento de Imprensa e Propaganda. Isso vai ser criado por Getúlio Vargas no intuito de censurar todos os meios de comunicação, tá? Então eu não falei, mas eu tô falando agora. O DIP foi criado por Getúlio Vargas para censurar todos os meios de comunicação e falar unicamente do seu governo, né? Ele vai colocar os meios de comunicação a seu favor. Então tudo que Getúlio Vargas vai fazer, ele vai colocar aqui, né, fazendo uma propaganda inicial sobre o seu governo, né? E a gente sabe que ele vai comandar uma massa em si, que é a parte do trabalhador. Isso porque no ano de 1938 até 43, a causa em si foi trabalhada, o objetivo do seu governo foi ajudar a parte do operariado em si, a parte trabalhadora. Sancionou as horas que deveriam ser trabalhadas, criou diversas outras regras trabalhistas também. Então, nesse sentido, vai agradar muito a parte dos trabalhadores. E isso a gente sabe que vai gerar, né, um grande impacto, né, em massas, em si, em estado social para Getúlio Vargas. Então, nesse sentido, por isso que muitos historiadores vão colocar Getúlio Vargas como um líder populista, porque ele vai saber comandar diversas massas em si ao mesmo tempo, tá? Outra coisa muito importante também que eu queria falar para vocês é que a criação da CLT ela vai se dar justamente nessa parte do período ditatorial, né, que é a última fase de Getúlio Vargas entre esses 3 primeiros períodos, tá? Então, você pode citar censura, criação do DIP, né? Hora do Brasil, que era um programa exclusivamente para falar do governo e das obras que estavam sendo criadas por Getúlio Vargas, avanço econômico na parte industrial, né? Vai criar siderúrgicas em si, e uma série de outros elementos também que tá no texto você pode citar. Então, nessas 4 questões aí, pessoal, é bem simples, então, e a gente fez um pequeno aparato a partir de 34 até o ano de 1945, quando Getúlio Vargas vai ser deposto do poder, vai sair do poder, e depois vai voltar, mas isso em outro momento a gente pode falar. Então é isso, e a gente se encontra no dia 1º, tá? Grande abraço!